Olá, pessoal. Excelente semana para vocês. Hoje, segunda-feira, que dia mesmo, hein? Dia 28 de abril de 2025. Tá acabando o mês de abril já, né? Passou rápido. Estalar de dedos. Jogos do Fluminense aí de 3 em 3 dias. E a gente viveu momentos distintos nesse mês de abril, né? Vivemos um momento de euforia, empolgação, esperança com o início do trabalho do Renato. O Renato chegou, cara, não tem tanto tempo assim, não. Renato chegou tem, o quê? 2 semanas, 20 dias aproximadamente. Né? Só que como é jogo toda hora, de 3 em 3 dias, parece talvez que tenha mais tempo. Mas não tem não, cara. Tem pouco tempo. E a gente viveu aí situações distintas, né? Euforia por 4 vitórias seguidas. Oba, oba, oba. Renato chegou. E os últimos 3 resultados foram desfavoráveis. Empate com vitória em casa. Aquele empate horroroso lá contra o time do União Espanhola. E essa derrota amarga, derrota triste, preocupante para o Botafogo. E eu não vou nem falar a 8ª derrota seguida, porque é a 8ª derrota seguida, mas não é a 8ª derrota seguida com o Renato no comando, né? Ué, mas será que não é a 8ª derrota seguida com a maioria desses jogadores no time? Mosquito aqui. Acho que eu matei o mosquito. Rapaz, matei o mosquito aqui. Dezão esmagador de mosquito, ó. Esse aqui não morde mais ninguém. Não pica, né? Morde não, quem morde é cachorro. Não pica mais ninguém. Bom, pessoal, eu queria convidar vocês para uma reflexão. A gente tem passado pelos mesmos problemas. Já tem... Tá indo para segundo ano já. 2023, o Fluminense com o Fernando Diniz, ele era um time que marcava muitos gols, jogava pro ataque, era extremamente ofensivo. Isso nos trouxe resultados positivos. Em 2024, com o mesmo treinador, com o mesmo time, a gente já não conseguiu mais desempenhar aquele futebol ofensivo. A gente tinha problemas na criação e a gente tinha problemas na finalização, na conclusão. Foi até por isso que o Diniz foi demitido, né? Porque o time não vencia, o time não chutava para gol. Os últimos, 6, 7 jogos do Diniz, do comando técnico do Fluminense, o Fluminense mal chutava no gol. A gente teve alguns jogos aí que a gente não finalizou no gol uma vez sequer. É isso mesmo, passou o jogo todo sem chutar para gol. E aí como é que tu vai vencer jogos sem chutar gol, né? E aí você tira o Diniz e traz o Mano. Características completamente opostas. Né? E aí o Mano consegue dar um equilíbrio maior, porque com o Diniz era uma bagunça organizada, como ele falava, mas era muito bagunçada, né? De forma organizada, entre aspas. E aí você traz o Mano, que é um técnico mais organizado. E eu vou deixar uma mensagem para vocês aqui no final desse vídeo, para vocês refletirem somente. Esse vídeo é sobre reflexão, tá? Quem clicar aqui, não espere uma resposta exata, não espere uma opinião assertiva e não espere uma notícia. Eu tô te chamando para refletir comigo. E eu fiz isso ontem na live aqui, mas foi uma live de mais de 4 horas, né? Então, assim, eu sei que tem muita gente que não assistiu, ou tem muita gente que assiste e não assiste tudo, então você pode ter perdido esse ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo de forma enxuta para você em aproximadamente 10 minutos. Diniz foi demitido porque o Fluminense não conseguia mais marcar gols e sofria muitos gols. Consequentemente, não vencia jogos, derrotas aconteceram, causaram a demissão do Diniz. Mano Menezes veio, fechou a casinha, porque time que toma gol, time que toma muitos gols, não vai ganhar nada, não vai conquistar nada, não vai chegar a lugar nenhum. Porque pense bem, a cada um gol que você toma, são 2 que você tem que fazer lá na frente. Então, se você tem uma dificuldade ofensiva, cada um gol que você tomar é 2 que você tem que fazer para ganhar. Quando você consegue se defender bem e não tomar gol, por mais que você tenha dificuldade ofensiva, se você criar o mínimo, você consegue marcar pelo menos um golzinho, vencer os jogos e conquistar os pontos, correto? E foi isso que o Mano fez ano passado. Mas os problemas ofensivos continuavam. Então, vamos lá. Diniz não deu jeito, extremamente ofensivo. Mano, que tinha um esquema de jogo mais defensivo, organizado, também não conseguiu. Conseguiu o mínimo pra gente não cair. E bravo Zulu pra ele. Esse ano, a gente não aguentava mais o Mano, porque ele era muito defensivo, medroso, covarde. E no Fla-Flu,
Ele não atacou, o Fluminense não foi protagonista, e mesmo assim o jogo ficou vivo pra gente, com possibilidade de título, até o apito final do árbitro. Porque o jogo foi empate, né? Se o Fluminense marcasse um golzinho, o jogo ia pros pênaltis. Mesmo assim, todos nós insatisfeitos, tira o mano, traz o Renato. Beleza, veio o Renato. Renato aí tem 6 jogos, né? 6 jogos, se eu não me engano, no comando técnico do Fluminense. Aí eu pergunto pra você, cara, o que mudou? O que mudou? O Fluminense, ele perdeu um pouco daquela organização defensiva que ele tinha com o Mano. Os primeiros jogos do Renato até funcionou, né? Eu cheguei a elogiar a organização defensiva do Fluminense ali com o Renato. Mas isso parece que se perdeu depois do jogo do Vitória pra cá. Ficou muito claro contra o União Espanhola e mais ainda contra o Botafogo, onde o Fluminense tomou um baile tático. O Renato Gaúcho tomou um nó tático do Renato Paiva. A escalação inicial, as substituições do Botafogo fizeram com que o Fluminense ficasse completamente perdido no jogo. E a gente com muita dificuldade de criação e finalização. Ora bolas, tinha dificuldade de criação e finalização com o Diniz, tinha dificuldade de criação e finalização com o Mano Menezes e tá tendo a mesma dificuldade de criação e finalização com o Renato Gaúcho. A pergunta que eu faço pra você o problema é treinador, cara? Interrogação. O Diniz tinha os seus problemas, ok? Tinha os seus problemas. E eram muitos. Tinha que ter saído. O Mano Menezes fez um trabalho excelente em 2024, na minha opinião. Excelente. O foco era o Fluminense não cair. Não era Copa do Brasil e Libertadores. Até porque a gente não tinha time pra isso. Então, a eliminação na Copa do Brasil e na Libertadores foi vergonhosa, vexatória? Foi. Copa do Brasil por ter sido por Juventude, Libertadores pela postura lá em Minas depois de ter vencido o jogo no Rio. Mas o foco era não cair, e o time não caiu. Em 2025, o trabalho do Mano foi muito ruim e mereceu a demissão. Veio o Renato e os problemas se repetem. Cara, a pergunta que eu faço pra você de novo o problema realmente é treinador ou o problema é a qualidade dos nossos jogadores? O nosso trio de ataque, o nosso meio, cara, é praticamente o mesmo desde 2022. Jogadores que já eram velhos em 2022, 2023, eles estão 2 anos mais velhos em 2025. De 2022 para cá, o meio de criação do Fluminense é o Ganso, Ares, Keno e Cano. O que mudou? Mudou que saiu o Keno e entrou o Canóbio, que ofensivamente é um nada. É um nada. É um nada. Ele parece um ciborgue. Ele parece o Robocop. Ele parece sei lá, mano. Parece que implementaram um chip de inteligência artificial nele e ele foi programado pra... sei lá pra quê. Mas não é pra jogar futebol ofensivamente falando. Não é pra atacar, marcar gol, dar assistência. Só corre. O Canóbio só corre. Ou seja, dá pra afirmar que o Fluminense perdeu poderio ofensivo comparado a 2023. Quando você tinha o Keno voando, você tinha o Ares voando, tinha o Cano marcando gols. Muita gente tá tirando o Cano pra nada. O Cano é o artilheiro do Brasil em 2025, ao lado do Verratti. 14 gols. Nenhum outro artilheiro no Brasil marcou mais gols que o Cano. E eu já tô vendo uma galera aí falar que o Cano é o problema do Fluminense. Será que é, cara? André, o Cano não consegue dominar uma bola. O Cano não faz uma jogada, não faz um pivô. Nunca fez. Nunca fez. O Cano, ele não tem que sair da área. É isso que ele tem que fazer. O Cano voltar pra marcar, o Cano jogar, o Cano ser o nosso homem mais avançado ao lado do Ganso. Quando o Fluminense não tem a bola e retoma a bola na defesa pra puxar um contra-ataque, é o retrato do porquê a gente não consegue performar ofensivamente. Será que o problema realmente era dos treinadores, cara? Será que o problema era do Diniz? Era do Mano? O Mano merecia ter saído, o Diniz merecia ter saído. O problema é o Renato, vocês vão pedir a cabeça do Renato daqui a pouco. Já tem torcedor falando que o Renato é treineiro, né? Que não sabe dar treino. Eu falava isso lá atrás também, mas depois eu me arrependi. Depois que eu vi tudo que ele conquistou, os resultados e tal, eu falei, opa, peraí. E eu não conhecia a carreira do Renato. Vai trocar treinador de novo? Daqui a pouco sai o Renato e vem quem? Aí vai ficar esse círculo vicioso. Demite treinador e o elenco é o mesmo. E a gente só corta a cabeça, só ceifa o treinador e os jogadores são intocáveis, é isso? Será que o problema não tá dentro das 4 linhas, cara?
Será que esses jogadores eles não escolhem os jogos que eles querem jogar, que eles querem correr, que eles querem colocar intensidade? Não sei se eu consigo mostrar pra você aqui, cara. Talvez eu consiga. Não era nem pra aparecer essa tela não, porque essa tela aqui é da live, tá? Então ignore isso aí. Não, não é isso aqui não. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, também não é. Não tem problema não. Eu pego pra vocês aqui de novo. Tá aqui no meu computador. Pelo menos estava, era pra estar, né? Pelo menos era pra estar. Cara, olha isso aqui, pessoal. Essa postagem aqui do canal Nasce o Flu, tá? Pelo menos foi lá que eu peguei a imagem. Olha isso aqui. O Fluminense tem 6 jogos no Newton Santos, 6 derrotas. Cara, desculpa, não me venha colocar a culpa na grama sintética, porque a culpa não é a grama sintética. Esse elenco do Fluminense, que tem muitos jogadores aí que participaram das 8 derrotas seguidas pro Botafogo, a impressão que eu tenho, e eu não sei qual é a sua, é que eles escolhem jogo. A impressão que eu tenho é que eles não querem correr no gramado sintético. Que eles entram lá, isso aqui vai machucar, isso aqui é duro, não gosto de jogar aqui não vou correr não. Isso aqui não tem explicação. 21 jogos em gramado sintético que o Fluminense fez. 3 vitórias, 3 empates e 15 derrotas, 19%. Eu duvido que qualquer outro clube no Brasil tenha um desempenho tão pífio quanto esse. Duvido. Pode pegar qualquer um. Vamos pegar os nossos rivais carioca. Alguém me ajuda a fazer esse levantamento aí? Temos sempre torcedores de outros clubes. Perdão, engasguei. Tô sem água aqui. Perdão. Tem sempre torcedores de outros clubes assistindo aqui. Peço a tua ajuda aí, você vascaíno, você flamenguista. Botafoguense não vale porque o Botafogo joga na grama sintética, né? Flamengo e Vasco. Aproveitamento do Flamengo e Vasco nos últimos 3 anos jogando em grama sintética. Alguém poderia mandar isso pra mim, por gentileza? Pode ser no Zap, pode ser no direct do Instagram, pode ser no e-mail. Os nossos contatos ficam passando aqui o tempo todo. Eu duvido. Contra o Vasco mesmo. Desses 6 jogos aqui no Newton Santos, 2 foram contra o Vasco. Perdemos os 2. Daí já dá pra ver que o Vasco tem um aproveitamento melhor do que o nosso. Isso é uma vergonha, cara. E o Fluminense jogou lá com o Diniz, com o Mano e com o Renato. Perdeu todas. Aí eu pergunto pra você, o problema é o treinador, cara? O problema do Fluminense realmente é técnico? Ou será que não tá na hora de a gente começar a colocar o alvo, a mira, em quem realmente tem que estar? Que são os jogadores. Que são os artistas do espetáculo. Que se arrastam em campo. Que por muitas vezes tem uma postura que irrita o torcedor. Eu não estou chamando eles de vagabundos, até porque eu não acho que são. Porque se fossem, teriam rebaixado o Fluminense no passado. Mas a postura de alguns deles em alguns jogos é uma postura vagabunda. Eu não acho que seja inteligente a gente começar a mirar no Renato Gaúcho, não. Eu não acho, minha opinião. Não acho. Não acho mesmo. André, o time treinou uma semana pra apresentar isso. Ok, ele tem que ser cobrado. Eu acho que o Renato tem que ser cobrado. Eu cobrei do Diniz, irmão. Eu taco hate no Diniz, que ajudou a conquistar o título mais importante da nossa história. Eu não vou cobrar Renato. Quem é Renato na fila do pão pra não ser cobrado? É claro que ele vai ser cobrado. Agora, responsabilizado? A culpa é dele, demite ele, fora Renato? Mano, eu acho equivocado. O Cruzeiro, depois de tanto trocar treinador, a torcida já entendeu. Falou, o problema não é treinador, o problema são os jogadores. Abraçaram o Leonardo Jardim, o Pedro Lourenço abraçou o Leonardo Jardim, o Dudu foi pedir a demissão do treinador, o Pedro Lourenço falou, tiver que sair, vai sair você. Ele não, ele fica. A torcida do Cruzeiro abraçou o treinador e tá pressionando os jogadores. Porque o elenco do Cruzeiro é bom. Já é o 3º, 4º treinador que passa lá e o Cruzeiro com resultados pífios. A culpa é do treinador? Interrogação. Deixa aqui uma pergunta pra você, mano. E pra encerrar esse vídeo, e eu vou até tirar minha telinha aqui, eu quero colocar um vídeo aqui pra você, tá bom? Assistam até o final, façam uma reflexão. Deixando claro que eu não tô pedindo... Tem que explicar, tem coisa que tem que explicar, né? Eu não tô pedindo esse treinador aí no Fluminense, não é nada disso, tá? Só pra você refletir um pouquinho, porque muita gente acha que só existe uma forma de conquistar resultado no futebol, né?
Não existe, não. Existem várias. Eu escutei, esses dias eu fui num evento do clube aqui, e eu fui chamado de retranqueiro. Né? Lá da onde eu venho, o retranqueiro se chama organizado. Se chama organização defensiva. Lá no Sul é assim, lá no Sul não é retranqueiro, é organização defensiva. Porque time que toma muito gol não chega em lugar nenhum. Eu fico me perguntando, o Vila era tão ofensivo assim antes do Lacerda? E aí passou 19 anos sem conquistar o estadual? O que é melhor? É melhor ser ofensivo como o Vila foi? Ao DNA, eu escuto, mas ele tem... E aí? É melhor ser ofensivo e passar 19. Passaram 19 anos sem conquistar. Aí veio um treinador organizado defensivamente, que não abre mão, e conquistou o estadual. Né? E aí no Brasileiro? Quer jogar só para frente? Então, assim, o campeonato é muito equilibrado. Né? Esse time aí do Paysandu, ano passado, ele fez 14 gols no Vila. Vocês lembram, né? 10-0 na final da Copa Verde. 4 jogos, 3 vitórias do Paysandu, uma do empate. Quando eu cheguei aqui, falaram várias coisas para mim. Tu tem que ganhar clássico, tu não pode perder pro Paysandu, porque tomou 10, e tu tem que ser campeão. E tu tem que botar no mínimo na terceira fase da Copa do Brasil. Bati os objetivos ou não? Com todo o respeito. Porque eu não faço nada sozinho. Tem toda uma comissão por trás e esse grupo de jogadores é muito comprometido. Eu fui campeão 19 anos depois. Melhor defesa. Para quem não sabe, nós éramos a segunda melhor defesa, de repente é ainda do Brasil. Série A e Série B. Tem os números. Série A e Série B. A gente colocou o clube na terceira fase. Deu renda para o clube. E aí? E querem mais o quê? Eu sempre desde o início falei, temos que melhorar ofensivamente, mas às vezes não consigo entender. 19 anos sendo ofensivo, jogando para frente, volume, não ganhou nenhum título. Aí chegou o retranqueiro, fomos campeão. E aí? Fica a reflexão aí. Não tô defendendo retranca no Fluminense, não, tá? É só que existem várias formas de se ganhar no futebol. Fique com Deus. Forte abraço.